Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do projeto Torne-se um Programador. E hoje a gente vai falar então sobre aplicação 3 camadas SQL, ok? Mais uma aula ali de C#, tá legal? Pessoal, hoje o dia está sendo bem corrido para mim. Eu já acordei às 5 horas da manhã, já dei aula, já trabalhei alguns projetos, agora estou gravando para vocês, vou editar, vou publicar, depois eu vou ir para cliente, depois vou dar mais aulas. Tá muito legal o dia hoje, tá bem agitado. Então é isso daí, gente, eu fico muito feliz com isso. Acredito que vocês aí devem ficar felizes também com o sucesso das outras pessoas. Então é isso daí, todo mundo, vamos todos crescer juntos. Eu colaboro com vocês e vocês colaboram comigo e todo mundo cresce junto e assim a gente faz um país melhor, faz um planeta melhor e assim vai, tá legal? Bom pessoal, então é isso, colaborando com vocês, então eu estou gravando mais uma aula aqui falando sobre aplicação 3 camadas, onde a gente vai falar sobre interface gráfica, vai falar sobre a business, que a gente já fez na aula passada, vai falar sobre a database TXT, que a gente já fez na aula passada, e vai falar desse novo módulo que a gente vai criar nesse novo assembly, que vai ser o Database SQL. O objetivo da aula de hoje é nós conectarmos um novo database que a gente vai fazer, uma nova interface, ok? Para que a gente possa então conectar ela direto no SQL Server. Então para isso a gente vai preparar as nossas tabelas lá no SQL Server, fazer a conexão com a nossa camada de business com o C#, ok? E começar ali a fazer as primeiras iterações com as nossas tabelas, com a tabela, na realidade, de usuários que a gente vai criar lá no SQL, tá legal? Então é isso, pessoal, vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, na aula anterior, o que a gente fez? Nós criamos, então, a camada aqui de interface gráfica, ok? Onde a gente fez as telas ali na aplicação Windows, que a gente está começando a utilizar, então, os nossos modelos. Para isso também a gente criou uma camada de negócios aqui, ok? Que é a camada de negócios que a gente está utilizando para usuários, né? Que é uma classe de usuários que a gente acabou criando. E a gente fez aqui ó, uma interface, uma outra camada aqui de database, que é responsável por gravar tudo que a gente precisa da nossa classe de usuários diretamente no banco de dados, ok? Só que a gente está usando aqui o banco de dados físico. Para isso, então, a gente pega o nome da nossa classe e salva como TXT, ok? Como nós criamos a classe de usuários, ele salva lá usuários.txt, porém, o nosso database é um diretório físico, né? Que a gente colocou lá no C:/DB, ok? E aí todos os arquivos físicos vão ficar aqui dentro, tá legal? O que a gente vai fazer de diferente hoje? Hoje, nós iremos utilizar, então, o SQL Server, ok? Então já instalei o SQL Server lá, das aulas do Fernando, tá legal? Então a gente vai utilizar o SQL Server hoje para conseguir fazer então essa conexão ali e começar a utilizar um banco de dados relacional, tá legal? Banco de dados relacional, ok? Nesse caso a gente está usando documentos. Não chega a ser um banco de dados orientado a documentos, porque isso não é um banco de dados, é os documentos em si, ok? Então nesse ponto aqui a gente está gravando arquivo físico que não basta de documentos, né? Nada mais nada menos do que documentos. Nessa aula de hoje a gente vai criar então essa camada aqui ó, de database que tem que respeitar a API, tá legal? A gente precisa respeitar o contrato, né? Então o contrato entre a nossa camada de database e a nossa camada de business. A nossa camada de business, ela espera que a nossa camada de database dê para ela o contrato para que ela possa utilizar então alguns métodos que ela funcione, ora funcione aqui no database TXT ou ora funcione no database SQL, ok? Então aqui no nosso Application Programming Interface teremos que fazer então essa interface que esteja respeitando o contrato tanto para database SQL quanto para database TXT, ok? Então o objetivo da nossa aula de hoje é começar a criar a nossa base de dados em SQL, ok? Criar a nossa tabela de usuários em SQL, lembrando que aqui no nosso caso o SQL Server vai ser o conjunto de objetos ou conjunto de tabelas e nesse caso aqui do TXT é um conjunto de arquivos, ok? Tudo armazenados em um DB, que é um diretório físico, ok? Nesse caso eu estou deixando a minha aplicação de banco de dados, ou seja, o SQL Server, né, tomar conta de todos os meus dados, tá legal? Então essa é a diferença de um para o outro. Então nossa missão de hoje, o nosso objetivo é criar essa database aqui
conectar com uma SQL, fazer as tabelas que a gente precisa e aí ter ali então a primeira conexão com uma SQL que a gente está fazendo com C#, tá legal? Então é isso, pessoal, agora a gente vai lá para o computador para executar esse plano que está aqui na lousa. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, minha gente, então de volta no computador, vamos para mais uma aula então de C#, né? Lembrando, pessoal, que se você entrou agora, não está entendendo nada, tal, porque é muito normal, uma pessoa que não sabe o que é programação, não começou do zero e já está olhando essa informação aqui, vai ficar totalmente perdido. Gente, don't worry, ok? Não se preocupe, eu entendo a sua dor. Por entender a sua dor, eu falo para vocês, vá desde o começo, assista aula após aula, porque assim vocês vão conseguir entender o contexto da aula de hoje, tá legal? Ah, mas professor, tá muito difícil, vocês podem me perguntar. Ok, gente, eu realmente entendo a dor de vocês, eu sei que realmente é difícil, porque para mim também foi difícil no início, ok? Por isso, o que eu fazia no início? Eu contava muito com os meus professores, ok? E é o que eu estou fazendo com vocês aqui, tá? Então eu estou colaborando com vocês para formar vocês programadores também, ok? E vocês, assim que aprenderem, se juntar a mim, vão ajudar para que outros programadores iniciantes também virem programadores, tá legal? Tornando isso um grande círculo. Tá legal? E se você quer a minha atenção dedicada para você, eu vou olhar você no seu computador por Skype, você não precisa nem sair de casa, tanto eu quanto você, a gente pode ali fazer então e eu posso te esclarecer as suas dúvidas para você seguir para o próximo passo, ok? Para isso, gente, você só precisa fazer a aula particular comigo, simplesmente clicando no botão comprar aqui, você pode comprar pelo PayPal, você pode comprar pelo PagSeguro a sua aula, e aí a gente vai fazer ali apenas R$50 por enquanto, tá? É um valor com desconto. Tá legal? Apenas R$50 você vai ter ali o tempo comigo dedicado para eu poder te ajudar ali, você conseguir ali aprender e ir mais longe. Aí você pode se perguntar, mas a aula particular está muito cara. Galera, pensa no seguinte, você está aprendendo tudo de graça aqui pelo site. Você só vai tirar sua dúvida por R$50. Se você aprendeu tudo e não precisou nem tirar a dúvida, você aprendeu tudo sem gastar R$1. Imagina você indo para a escola e tendo que pagar ali 400, 500, 600 reais por mês, ok? Todos os meses, você indo ou não para a escola. Mês de férias ou não, você indo para a escola. É muito pior, ok? Eu entendo sua dor, tá legal? Então é por isso que eu queria tornar-se um programador. Bom, gente, então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar hoje sobre C# e nessa aula de C# a gente vai conectar com o banco de dados. Para isso, gente, eu preciso que vocês entendam um pouco de banco de dados, tá? E como que vocês vão entender sobre banco de dados? Clicando aqui no botão SQL, ok? Então eu vou abrir aqui numa nova aba, ó. Essa aba SQL vai ter todas as aulas de SQL, tá? Essas aulas de SQL aqui são as aulas do Fernando, parceiro meu de negócios e professor aqui no Torne-se um Programador. Ele também tem as aulas dele particular que você pode tirar as dúvidas com ele diretamente, tá legal? E também ali comigo sobre SQL também, porque eu também entendo SQL e eu posso ajudar, mas ali você tem eu ou o Fernando que você pode escolher quem que vai ser o seu professor, tá legal? Outra coisa bem interessante, pessoal, aqui o Fernando ensina como você instalar tudo que você precisa para mexer com o banco de dados, tá? E ele fala aqui nessas aulas que você precisa instalar o Management Studio, ok? É o que a gente vai usar hoje. Eu instalei o SQL Server na minha máquina e instalei o Management Studio, ok? Então ele mostra como que você faz a instalação disso para que você consiga então mexer com o SQL Server, ok? Beleza, então dando o contexto do que a gente precisa, vamos continuar a nossa aula então, que é essa aula aqui, continuação da aplicação 3 camadas, tá legal? Então indo aqui para o computador, agora eu já estou aqui no Windows, então eu tenho aqui ó, o SQL Management Studio instalado, ok? E aqui eu tenho a nossa aplicação que a gente já fez na aula anterior. A aplicação essa que tem 3 camadas, que é a camada de interface, a camada de database e a camada de business, ok? Essa database aqui, ó, eu vou duplicar ela várias vezes, porque essa database aqui é a database que eu criei com TXT. Eu vou criar uma outra database, que vai ser uma database SQL, ok? E vou renomear essa daqui para ficar database TXT. Assim eu vou ter uma única API, né? Ou seja, uma única DSL de databases que vai respeitar essa API, ou seja, a interface que o business vai conseguir conversar. Então, eu vou mexer nessa camada e tem que ficar transparente para todo o meu programa, tá legal? Então, beleza, vamos fazer isso daí respeitando os contratos, tá legal? É por isso que a gente tem interface. Beleza, pessoal, então, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu preciso também, antes disso, criar a nossa tabela. Lembrando que na aula passada, a gente criou uma tabela, uma pasta no nosso diretório, no C2 pontos, chamado DB. E essa pasta DB
toda vez que eu salvava alguma coisa lá no meu, na minha camada de database de arquivo físico, ele salvava aqui o nome da classe e o conteúdo aqui dentro. Então na aula passada, a gente salvou um conteúdo aqui dentro, ó, que foi 2 alunos, Danilo e Fernando, ok? Então, esses 2 dados que a gente cadastrou no banco de dados físico, como eu mostrei para vocês na lousa, tá legal? Agora, mostrando aqui também para vocês, ó, no database aqui, eu tenho aqui nas configurações qual que é o caminho do arquivo do database físico, ok? E aqui eu tenho, então, a classe base que faz ali toda a gravação no meu arquivo físico, ok? Beleza, então na aula de hoje a gente também vai criar, então, uma camada de database para respeitar o contrato. Antes disso, a gente precisa criar as tabelas, ok? Então, como criar uma tabela aqui no Management Studio? Vou clicar com direito aqui e vou em Novo Banco de Dados, ok? Nesse banco de dados, eu vou chamar aqui de 3 camadas. 3 camadas, ok? Que é o nome dessa nossa aplicação aqui, tá? Criando aqui 3 camadas, então já tenho um database aqui. Depois o próximo passo é criar as tabelas. Então vou abrir o meu database e aqui eu tenho as minhas tabelas. As tabelas que estão aqui são tabelas de sistemas, né? Então tem algumas tabelas de sistemas aqui dentro e outras tabelas aqui também. O que eu vou fazer? Eu vou criar a tabela que eu vou usar. Então nesse caso a gente está falando de usuários, ok? Então vou criar uma tabela chamada usuários, tá legal? Então deixa eu voltar aqui, clicar com direito, tabela aqui, cadê nova tabela? Tabela. Vamos colocar aqui, ó, essa tabela vai ter um ID, a gente tem que colocar as mesmas informações que a gente colocou no arquivo texto, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter um atributo a mais que é o ID, tá? Mas é nome, telefone e CPF. No nosso caso, a gente vai colocar um ID Identity também e a gente resolve isso também lá no arquivo físico, tá? Isso aqui vai ser um varchar de um nome, eu posso colocar aqui grande, então vou colocar 255 caracteres. Ah, desculpa, aqui é o ID, né? Então, ID aqui vai ser um int, e aí eu venho aqui nas configurações dele, ó, e coloco que esse ID aqui é um autoincremente. Tipo de dados, ele é um inteiro, espaçamento, colunas, daqui a pouco eu arrumo isso daqui já. Vamos colocar todos os atributos primeiro. Eu tenho outro aqui que é o nome, varchar de 255, tenho o CPF que também eu estou colocando como varchar, telefone e CPF, os dois também estão como varchar aqui, tá? Então, telefone, varchar de 50 já tá bom, já é o suficiente. Varchar de 50 é o suficiente. Ele aqui permite nulo. Deixa eu ver, esses caras aqui não pode permitir nulo, não pode permitir nulo e o telefone pode permitir nulo. CPF, que é o outro que está aqui, ok? E aí a gente pode colocar aqui um varchar, opa, aqui de 10 caracteres, tá bom? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Então vamos botar aqui de 15 para ter um espacinho a mais. Beleza, então o CPF também eu tiro aqui, deixo ele aqui sem ser... nesse caso, gente, a gente não teria um autoincremento porque a gente teria esse cara aqui que é o CPF, que ele é único, né? Então a gente poderia deixar a tabela sem autoincremento também. Não tem problema, mas esse CPF poderia ser a nossa tabela primária, né? A nossa chave primária. Vou salvar essa tabela aqui. Peraí. Salvar ela. Arquivo. Salvar. Cadê? Não. Salvar aqui. Aí o nome da tabela que a gente está querendo é usuários. Usuários. Lembrando que aqui eu vou ter uma lista de usuários. Então o meu modelo sempre é usuário. Mas a minha tabela é sempre usuários. Porque na minha tabela eu tenho vários registros, ok? Então, vou dar um OK. Cadê aqui? Cadê? Vou dar um refresh aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Atualizar. Agora ele criou uma tabela usuários, ok? Então eu já tenho a minha tabela usuários aqui, bonitinho, com as colunas que eu criei, ID, nome, CPF, ok? No caso aqui, como o meu CPF poderia ser chave primária, eu não precisaria desse ID aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou realmente tirar esse ID, porque a gente utiliza esse ID numa outra ocasião, tá? Então
Então eu vou vir aqui também, ó, e aí eu tenho como alterar as minhas tabelas também. Editar aqui, ó, vim aqui em Designer. Ó. Aí aqui eu não quero mais essa tabela, essa coluna. Eu vou lá e excluo ela. Então eu posso vir aqui, clicar com direito e excluir coluna. Aí eu quero deixar essa coluna aqui como a minha coluna principal e coloco ela aqui como chave primária. Ela não pode permitir nulo e eu quero essa daqui como chave primária. Clico com direito aqui e falo que ela é uma primary key. Cadê? Deixa eu ver aqui, relacionados, índices, não. Não. É aqui embaixo que eu vejo isso também. Eu estou usando a interface gráfica aqui, gente, porém, tudo isso daqui você tem como criar via linha de comando. Por exemplo, aqui, ó, no Fernando, eu acho que já deve ter ensinado isso também, mas eu estou mostrando de uma maneira mais fácil aqui. Mas, ó, create, table, SQL, server. Você vai ter aqui documentações, infinidades de documentações de como que você pode fazer. Ó. W3 School, um site muito bom, tem muitos exemplos aqui. E você pode ver aqui como que você cria uma tabela. Então, está aqui, ó, como que você pode colocar um comando para criar uma tabela. Ah, professor, mas como é que eu uso esse comando? Simplesmente, é só você copiar aqui e você ir lá no seu banco de dados, ó, clicar no seu banco de dados, clica aqui em nova consulta, ok? Aí você pode colar aqui aquele código que você copiou lá. Deixa eu copiar de novo, que eu copiei errado. Então, ó, copiei o código aqui, vou colar ele aqui, ó, e vou executar. Ó. Executando, ele criou mais essa tabela. Vou dar um refresh aqui para vocês verem. Ó. Atualizar, ó, ele vai criar mais essa tabela. Ah, coloquei aqui no master, né? Deixa eu mudar o banco de dados aqui que está errado. Banco de dados aqui é 3 camadas. Agora eu vou executar de novo e vou dar um refresh aqui. Ó. Atualizar, agora ele criou, tá vendo? Persons, que é a mesma tabela que eu criei aqui, com as colunas certinho do jeito que eu coloquei aqui, ok? Então eu vou tirar isso daqui, vou excluir, que aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que vocês podem criar a tabela via comando também, tá? Então, vou fechar isso daqui, não é esse o caso de hoje. O que eu preciso é colocar primary key. Deixa eu lembrar aonde que fica isso aqui. Nessa interface que eu estou tão acostumado a fazer por comando, que aqui às vezes eu me perco também. Deixa eu salvar essa tabela. Não é permitido fazer alterações feitas nas tabelas sugeridas de carta. Beleza, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ele não está deixando eu fazer essa alteração aqui, porque eu estou também perdido aqui um pouco nesse SQL na linha, sem ser pela linha de comando, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir pela linha de comando e vou fazer o seguinte, ó, alter table usuários, ok? Remove column. Eu quero remover o ID, ok? Alter table, remove column, ID. Não é remove. Alter, drop column. Ok, então drop column, vou deletar essa ID aqui, pronto. Já deletei alter table drop a coluna, vou dar um refresh nela aqui, de novo. Beleza, agora abrindo aqui, eu não tenho mais o CPF, não o ID, ok? Agora eu quero esse CPF aqui como primary key. Deixa eu ver como que eu faço por aqui também. Modificar. Tenho aqui, eu deveria ter algum botãozinho em algum lugar aqui para colocar como primary key, que eu não estou achando nesse. Aqui, ó. Será que é esse? Aqui, ó. Primary key. Tá aí. Agora sim eu tenho esse campo como primary key. Salvar ele. Beleza. Agora sim já foi funcionando, ok? Estou tão acostumado a fazer por linha de comando, pessoal, que quando eu vou mexer aqui eu fico um pouquinho perdido, confesso para vocês. Mas tudo que você quiser fazer aqui na interface, vocês conseguem fazer também. Tudo isso que eu fiz via linha de comando, ok? Vocês têm como fazer pela interface também. Se vocês quiserem aprender mais como que faz pela interface, aqui utilizando o Management Studio, você tem duas opções. Pode marcar a aula particular comigo, que eu te ajudo a desvendar esses mistérios, né? E também você pode ali marcar a aula particular com o Fernando também, que ele vai te ajudar a fazer isso, tá? Beleza, então já criei. Agora olha só que interessante, eu tenho condições de fazer um select, asterisco from, selecionar a tabela, usuários, ok? Vamos ver o que tem aqui dentro, ó, não tem nada, ok? Aí eu quero inserir alguns dados aqui. Eu vou clicar com direito e vou inserir. Então eu vou vir aqui, ó, e mando editar 200 linhas. Nesse editar 200 linhas eu posso colocar as coisas aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o Danilo, vou colocar aqui um telefone que eu quero, vou colocar aqui o CPF
esse número. Vou cadastrar aqui também o Fernando. Vou colocar aqui um número qualquer e vou cadastrar também esse número aqui. Ok? Então tenho esse CPF e esse CPF para um e para o outro. Se eu tentar cadastrar com o mesmo CPF, gente, olha só o que vai acontecer. Por ser primary key, ó, ele não deixa. E ele fala aqui, ó, eu não posso colocar nesse campo aqui valores iguais, ok? Tem que ser diferentes. Então, primary key é isso que ele faz, tá? Você tem condições de você tem que colocar índices diferentes, né? Então, o CPF aqui tem que ser diferente, porque senão o banco de dados ele não permite isso, ok? Isso é a vantagem que você tem em desenvolver com banco de dados. Se você desenvolver com banco de dados em arquivos, você tem que controlar os IDs que estão aqui, ok? Nesse caso aqui, se eu colocasse o ID igual, ele iria permitir. Então, eu teria que criar uma lógica para evitar que o usuário digite o ID igual. Já utilizando o banco de dados, ele faz isso para a gente dessa forma aqui, retornando o erro. E aí a gente já sabe que esse ID já está cadastrado, ok? Então, retornando aqui. Beleza. Então, agora eu já tenho aqui 2 itens inseridos. Agora eu posso dar o select aqui, ó. Agora já está aqui trazendo os 2 dados, ok? Beleza, então o nosso banco de dados criado, a nossa tabela criada, agora a gente precisa conectar essa tabela lá com o nosso SQL, ok? Com o nosso SQL não, com o nosso .NET. Como fazer isso, né? Então vou abrir aqui ó, o meu código, né? E aí aqui, nesse caso, nessa ocasião, a gente não tem nem a database aqui, né? A interface database que a gente precisa para mexer com o banco de dados. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou criar uma nova camada, ó. Clicar com direito aqui, adicionar, e aí eu quero adicionar a nova camada, novo projeto, e esse projeto vai ser um Crash Library e eu vou colocar Database SQL, ok? Que é o tipo de database que a gente vai utilizar aqui. Então, Database, então aqui eu vou ter, não é esse cara aqui que eu quero utilizar, eu não quero nada pronto, tá? Eu quero pegar e fazer eu mesmo para mostrar para vocês desde o começo como é que faz, então eu vou pegar um projeto Crash Library, ok? Então, é esse que eu quero, e eu quero Database SQL, ok? Esse é o projeto que a gente vai utilizar. Vou colocar SQL maiúsculo aqui. Ok, então ele vai criar mais um projeto aqui na minha camada, ok? Então, lembrando que aqui está em 3 camadas, com o conceito de 3 camadas, porém eu tenho uma DSL a mais, eu poderia apagar isso daqui e usar só essa. Porém, nesse projeto eu quero deixar as duas para vocês compararem, ok? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, nessa daqui, eu vou renomear ela e vou colocar assim, ó, Database TXT, ok? Aí, a gente vai ficar então com os nomes aqui coesos com aquilo que os databases estão fazendo, ok? Se a gente quiser colocar Oracle, se a gente quiser colocar Firebird, qualquer tipo de banco de dados, a gente pode seguir esse padrão. Normalmente nas empresas só vem database ou banco de dados porque a empresa usa um banco de dados só. Mas nessas aulas aqui eu preciso mostrar para vocês vários tipos de exemplos para que vocês aprendam e tenham ali uma visão um pouco mais abrangente, ok? Por isso então eu estou criando esses nomes aqui diferentes. Vou compilar o meu código. Uma coisa interessante. Quando eu fiz aqui a vinculação de business com database, TXT, eu fiz a vinculação de projeto e não de DLL. Quando eu vim aqui, ó, eu adicionei a referência de projetos. Ó. Aqui, referências, adicionei referências aqui, e a referência que eu coloquei foi referência de projeto. Então, se eu renomear aqui, automaticamente ele já assume aqui, ok? Então, como vocês podem ver, já ficou certinho. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Também eu vou referenciar aqui, nas minhas referências, o database SQL que eu acabei de criar. Então, adicionar referência, eu quero aqui ó, o database SQL. Beleza. Então, agora eu tenho umas 2 databases que eu posso trabalhar aqui na minha business. Aí, nesse caso aqui, eu tenho, então, o meu database TXT, que eu não vou usar agora, e tenho o database SQL, que eu preciso, então, criar a tabela de... a minha... interface com o usuário. Nesse caso aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe de interface que eu posso utilizar e passar para cá. Tem 2 maneiras que eu posso fazer. Um jeito onde eu posso passar parâmetros e outro jeito onde eu posso usar interface, ok? Para ficar legalzinho e respeitar a DSL, eu vou colocar aqui interface também. Então, eu vou criar aqui uma interface de pessoa, só que essa interface de pessoa, ela é de database TXT, não, de database... SQL. Nesse caso aqui, eu preciso corrigir também esses databases aqui. Espera aí. Corrigir esses outros aqui também, para o namespace ficar certinho.
Agora, quando eu compilar, ele vai quebrar a minha aplicação, porque eu renomeei o namespace. Aí eu vou arrumar os namespaces da onde eu tenho as outras, que é o namespace de txt. Compilar de novo. Beleza, agora funcionando. Voltando aqui, então, bonitinho. Agora, nesse caso aqui, eu tenho que ter uma interface de pessoa para namespace de database SQL. Selecionei todos os dados aqui da minha interface. E aí eu venho aqui e crio, então, posso até renomear essa daqui, colocando como iPessoa. Depois a gente refatora. Vou colocar aqui como SQL, para eu poder respeitar o contrato. Então eu preciso dessa interface. Eu venho aqui e coloco o iPessoa. Beleza, então agora eu tenho o iPessoa aqui que eu posso utilizar para esse dado. Aí aqui eu posso fazer o mesmo esquema, ó, criar um base. Só que esse base aqui vai ser o meu base para trabalhar com SQL nesse momento. Vou copiar aqui. Vou vir nesse caso. Vou criar uma nova classe de base. Adicionar classe. E aí eu quero que essa minha classe seja base. Adicionei. Beleza, agora eu venho aqui e só arrumo os meus dados. Copiando diretamente do outro, eu tenho que fazer as correções aqui, né? Então, copiei de lá do txt e trouxe para cá, aqui eu mudo para SQL. Aqui já vai ficar certinho. Meu base eu posso dar um criador aqui, posso ter essas propriedades, posso preencher aqui a minha interface e aqui essas outras coisas aqui eu vou retirar, porque foram testes que a gente já fez nas aulas anteriores. Então, nesse caso aqui eu posso começar a utilizar da maneira que eu quero aqui, que é uma maneira diferente, né? Então aqui eu tenho um iPessoa, bonitinho. Aqui eu tenho esses dados, deixa eu compilar para ver se vai dar algum erro aqui. Aparentemente vai dar algum erro, mas eu vou ter que ver o que é aqui, ó. Eu não tenho o gravar que eu preciso implementar, né? A minha interface abstrata aqui está falando que eu tenho que implementar o gravar também, né? Que se eu olhar aqui lá na minha database, na minha interface, eu tenho que implementar esse gravar. Então eu tenho que vir aqui no meu database, que não é o de txt, que é o database, o base na realidade, né? De pessoa, e implementar esse gravar. Eu vou colocar esse gravar aqui, gente, sem muita coisa. Então, eu vou colocar ele simplesmente só para declarar, para que a gente faça depois. Esse database vai ser virtual porque eu posso sobrescrever ele na medida que eu quiser aqui, tá? Eu vou colocar um gravar. Gravar. Só para a gente conseguir implementar aqui e conseguir compilar o código. Compilando ele. Faltou o tipo de retorno. O tipo de retorno que a minha interface pede aqui, nenhum eu posso definir. Nesse caso eu quero retornar void, sem nenhuma opção. Rodando aqui o meu código, agora eu já tenho aqui as minhas interfaces funcionando. Vou fechar tudo aqui para eu ficar mais organizado. Então, fechei tudo, deixei só esse. Posso fechar esse também. Agora tá aí. Então eu já tenho aqui a base do SQL aqui, porém ainda não conecto no banco de dados e não faço nenhuma iteração, ok? Que está parecido aqui com o de txt, tá vendo que eu estou respeitando, procurei respeitar a API, ok? Então, tirando aqui, tirando aqui. Agora, nesse caso, eu não vou utilizar a database de txt, eu vou utilizar a database SQL. Simplesmente fazendo isso, compilando o meu código tem que compilar bonitinho, ok? Ó, compilou bonitinho, porém, aí que o bicho vai pegar. Por quê? Depois que eu fizer isso, ele vai tentar usar o salvar do base. Então, indo aqui para o salvar do base, ó, ele vai tentar pegar esse salvar do base, que é o gravar aqui, e tentar mandar para o banco de dados. Mas como que eu vou fazer isso, sendo que o gravar aqui não vai funcionar da maneira que eu quero? Eu vou também adiantar o lado e vou copiar o que eu já tinha feito no database gravar desse base de txt, porque aqui ele pega o nome da tabela, ele pega algumas coisas através da própria classe, ok? Então aqui, eu devo ter aqui, ó, ler... deixa eu lembrar o que eu fiz aqui, como é que eu faço para pegar o nome do arquivo que eu vou salvar. Diretório com arquivo. Eu venho aqui e pego o nome da classe, que é o getName. Ó. Aqui eu pego o nome da minha classe, que vai ser o nome da tabela no banco de dados. É só colocar ele no plural, tá? Venho aqui,
e no meu database, que é o database aqui do meu SQL, eu sei que eu vou utilizar isso daqui, que é esse código, para descobrir qual que é o nome da minha tabela. Aí aqui eu vou fazer o meu insert. Tudo bem, beleza, entendi. Fechei aqui e voltando aqui para o meu código. Tá. Ótimo. Agora, como conectar esse meu dado ao SQL? Se eu deixar desse jeito aqui, não vai funcionar porque eu ainda não estou utilizando o SQL, ok? E eu preciso também fazer a conexão com o meu SQL lá também. Antes de fazer a conexão com o SQL, então eu vou colocar ali os dados que eu preciso utilizar para poder gravar no SQL, ou seja, o componente do SQL para que a gente possa utilizar. Para isso, gente, você tem duas opções. Eu não lembro de cabeça como é que eu faço, então o que vocês podem fazer? Vir aqui no Google e simplesmente fazer assim, ó, SQL C# Connect. Ó. Quando vocês fazem isso, vai trazer o site da Microsoft, vai trazer SQL Overflow, vai trazer Stack Overflow, vai trazer um monte de coisa que vai mostrar pelo menos um nome que você precisa para importar, ok? Aqui em cima, ó, logo de cara na pesquisa, ele já mostra ó, system.data.sql client, ok? Ó, vou clicar aqui no site da Microsoft, ele vai mostrar toda a documentação que você precisa para conectar com o SQL, né? Aqui, deixa eu ver se ele mostra algum exemplo, quero exemplo de código. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de código, então SQL Connection, eu consigo fazer a minha conexão, ok? Vou copiar isso daqui, copiar esse código inteiro aqui, ó, e vou lá no meu código. E aí eu quero que no gravar, ele abra aqui o SQL Connection, e aí faça a conexão que eu quero e executando o meu comando. Esse comando query aqui, eu vou criar aqui dentro, ó, string query, e aí eu vou colocar aqui vazio por enquanto, depois eu vou montar essa query com vocês. Nota que aqui ele não consegue entender o SQL Connection aqui, ok? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar esse SQL Connection. Por algum motivo, aqui o meu SQL não está conseguindo localizar aqui o botão para resolver esse conflito para mim. Então eu vou dar uma olhada aqui nas minhas referências e vou ver se eu adicionei aqui o System Data SQL, né? Então deixa eu ver, ó, aqui nos meus projetos, eu preciso ver se eu tenho aqui no com, que seria todo mundo. Antes disso, deixa eu olhar aqui as referências que eu tenho. System Data eu tenho. Então deixa eu ver se eu tenho System Data SQL. Vou tentar dar um using aqui. Using system.data.sql client. Ok? Adicionando o SQL client, ele já aparece aqui as conexões para mim. Okay? Nesse caso aqui eu preciso colocar também a string de conexão, que é uma variável. Então eu venho aqui, ó, e posso colocar uma string de conexão, e essa string de conexão eu vou pegar lá do meu arquivo de configuração, ok? Que é esse arquivo que eu posso colocar, que está aqui na minha interface, que eu utilizo lá para o diretório, ok? Só que nesse dado aqui eu posso colocar caminho do SQL. Então como que eu faço isso? Eu vou ter que arrumar esse caminho aqui para colocar então o que eu quero, que é o do SQL, com provider e etc. Ok? Eu vou copiar isso daqui e vou fazer assim, ó, que SQL Connection. Ok? Então esse aqui é a string do SQL Connection. E o value dela, aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas como que eu faço isso? Eu não tenho ideia. É o diretório, é o caminho do diretório? Não é, é outra coisa. A gente já faz isso também. Então, antes de arrumar aqui o caminho, eu vou voltar aqui para a minha base de dados e vou fazer o seguinte. Eu preciso também, da mesma forma que eu fiz lá no base.txt, colocar aqui o caminho, a leitura daquele arquivo de configuração que é o appconfig, ok? Como que eu faço isso? Venho aqui no meu arquivo, vou olhar aqui como que está no meu base do txt, para eu poder lembrar aqui o que eu tinha feito. Ó. Aqui, ó, Configuration Manager Settings, ok? Então é exatamente isso que eu vou usar aqui no meu base do database. Aqui eu coloco Connection Management, Configuration Manager, e aqui eu vou colocar esse caminho aqui. Nota que o Configuration Manager também não funciona de cara no Class Library e eu preciso adicionar a referência que eu quero. Então clico com direito, adicionar a referência, e aí eu venho aqui e procuro por Connection. Não é Connection, é Config. Config. Aí, não é config, deixa eu lembrar o nome aqui, configuration. Adicionar referência, configuration.
configuration. Então não é no com, vou colocar aqui assemblies, que aqui mostra todos. Configuration, aqui ó, System Configuration. Adiciono ele no projeto, ok. Agora ele já tem o System Configuration, que já vai conseguir entender isso daqui. Que eu posso fazer? A mesma coisa aqui, using system.configuration. Lembrando que alguns .NETs, alguns Visual Studio, né, na realidade, que é a IDE aqui, quando você coloca o mouse em cima aqui, ele aparece. Por algum motivo, o meu aqui está teimando comigo e não está querendo aparecer, mas não tem problema, então eu estou fazendo aqui com vocês como vocês fazem na mão, e é bom que vocês já aprendam a fazer isso na mão também, ok? Então, nesse caso aqui, eu quero pegar a minha string de conexão, que é o SQL Connection, que é o que eu coloquei aqui, ok? Voltando para a minha base, aqui eu coloco o SQL Connection, e esse é o caminho que ele vai fazer a conexão com o banco de dados. Venho aqui, dou um ponto e vírgula, beleza, agora olha só, vamos entender o que tem aqui. Eu tenho uma string, que eu estou pegando a string de conexão lá do meu arquivo de config. Esse arquivo de config, ele está aqui na minha interface, ok? Porque é essa interface que vai ler todos os dados que estão aqui, ok? Nas referências dela. Beleza, feito isso, agora então eu tenho já a string de conexão. Aí o que eu faço? Eu quero conectar com o SQL, então SQL Connection, estou conectando com ele, passando essa string de conexão, ok? Então fazendo essa string aqui. Uma vez com ela conectada, ele já conectou no banco de dados, agora eu só preciso executar, ok? Para executar esse dado, o que eu vou fazer? O comando SQL para fazer um insert, ok? E como que eu faço isso? Eu venho aqui no SQL Server e vou executar um comando de insert. Vou mostrar para vocês como é que funciona agora. Insert into usuários, ok? Vou inserir um dado aqui no usuários e eu quero as colunas que eu vou inserir. Nome, vírgula, telefone, vírgula e CPF. Eu quero inserir essas três colunas, ok? E aqui eu quero os valores. Então, values, os valores que eu quero. Aqui eu vou colocar TTT, vírgula, XXX, vírgula, ZZZ. Ok? Então, três dados aqui para fazer insert. Vou executar esse código. Ele fez o insert de uma linha. Agora eu vou dar um select. Select, asterisco from, a tabela de usuários. Seleciono só essa linha que eu quero e dou um executar para ele não executar esse insert de novo. Executando, olha lá, eu já tenho essa linha aqui que eu acabei de inserir, ok? Quero deletar essa linha, eu posso utilizar o comando chamado delete, ok? Então eu venho aqui e faço assim, ó, delete from, o nome da minha tabela, que é usuários, e eu quero deletar ela by alguma coisa, ou seja, eu falo onde, where, o CPF for igual ao ZZZ, então eu vou deletar essa linha e eu não quero ela mais. Agora eu dou um select de tudo, vejo aqui que não tem mais o ZZZ, ok? Beleza, então tá certinho também. Voltando aqui no meu SQL, então agora eu sei o que eu tenho que fazer para colocar aqui no meu gravar, ok? Então no meu gravar, eu vou vir aqui no meu dado, vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui dentro. Então agora eu tenho ali basicamente um dado ali para poder inserir. Só que aqui eu tenho o comando SQL limpo, ok? O comando SQL limpo não serve para mim porque eu preciso concatenar com os dados da minha instância dessa minha própria classe aqui. Então o que eu faço? Utilizo a interface aqui, concatenando. Então eu venho aqui, concateno com this.nome, ok? Porque eu já tinha feito essa interface já está certinho. Aqui no método abstrato eu estou fazendo o dado que eu preciso lá para aquelas minhas classes genéricas, ok? Então, para quem está perdido nessas classes genéricas, volta nas aulas anteriores para vocês entenderem isso daqui, ok? Abro aqui também e utilizo os outros dados. This.telefone e a mesma coisa a conexão. Nota que eu estou deixando, gente, a gente erra muito nisso aqui, ó. Nota que essa aqui é a aspa simples que é do SQL, ok? E aqui, ó, eu estou concatenando com aspa dupla que é do C#. Então, olha só que interessante aqui, ó. This.cpf. Nesse caso aqui, minha gente, ó, olha lá. Eu tenho aqui o this.cpf, não, this.nome, estou fechando a chave aqui para concatenar com a chave que
as aspas que eu abri aqui, ó. Então eu abri essas aspas aqui, fechei ela aqui. Essa aspa simples aqui, ó, é a aspa simples do comando SQL. Então, se vocês olharem aqui, o comando SQL ele precisa de aspa simples, tá? Então eu mando essa aspa simples aqui. Toma muito cuidado, porque se você tirar isso aqui, vai dar erro no seu SQL e aí ele vai retornar código de erro ao invés de dar certo, ok? Então, salvo aqui. Agora eu já tenho condições de executar essa query quando eu clicar no gravar, ok? Beleza, tá feito. Só que aqui, ó, eu coloquei usuários. Essa classe aqui é uma classe base, que ela é genérica, ok? Por ela ser genérica, não vai funcionar do jeito que eu queria. Então, por ela ser genérica, nesse caso, eu vou colocar o S nesse caso, mas eu tenho como colocar um negócio de filtros, né, para mostrar para vocês que eu posso colocar a tabela em específica na classe que eu criar, tá? Vou mostrar isso para vocês mais para frente, tá? Quando a gente estiver criando o nosso URM. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, tirar esse campo aqui e vou fazer assim, ó, concatenar com o nome da minha tabela, por isso que eu peguei isso daqui, ó. This.getType, ele vai pegar a instância corrente, ponto nome, ele pega o nome corrente da minha classe, e aí eu ponho aqui, ó, um S no final, que aí ele ficou o quê? O nome da minha classe, que é usuário, e o S no final para dar usuários. Ó, o nome da minha classe, ele vai pegar esse nome aqui, ok? E aí vai botar aqui usuários. Legal, vou botar aqui um breakpoint para vocês verem o que vai acontecer aqui. Vamos dar um play aqui e vamos começar a ver o que vai acontecer na nossa interface gráfica. Mudando aqui, lembrando que a gente só mudou aqui então a DSL, né? Então tudo deveria funcionar normalmente, conforme o programa que a gente já fez na aula passada. Dei um play, rodando o código, deu um erro, deixa eu arrumar o erro que está acontecendo aqui. Base nome, tá. Legal. Como eu estou usando uma aplicação Windows, eu preciso também referenciar aqui a database na minha interface. Então, deixa eu colocar aqui no Projects e vou referenciar o database também. Aí ele já vai conseguir enxergar as propriedades. Compilando o código de novo. Beleza, passou. Agora eu vou dar um play. Tá aqui bonitinho, então vou colocar aqui o nome de Sheila, algum telefone e algum CPF, gravar. Ele parou aqui no meu SQL, ok? Porém, eu ainda não preenchi a string de conexão. Nota que aqui, ó, tá vazio, ok? Vou pro próximo, eu vou tentar abrir a conexão, aí ele quebra, tá vendo? Ele dá erro falando que ele não conseguiu abrir a conexão, ó. String connection não foi inicializada, ok? É aí que a gente precisa entender ou começar a fazer a string de conexão para colocar no nosso arquivo de configuração, tá? Esse arquivo de configuração é esse, então a gente precisa colocar aqui. Como fazer esse arquivo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui um segredinho que vocês podem fazer isso. Vocês podem vir aqui em qualquer diretório do Windows, então vou aqui em Downloads, por exemplo, vou clicar com direito aqui e vou vir em Novo, Arquivo. Então vem aqui Arquivo Texto, ó. Nesse arquivo texto, lembra que você precisa deixar mostrando a extensão do seu arquivo. Eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores como que você configura isso. Ok? Vou colocar aqui, ó, conexão. E aqui eu vou mudar a extensão para, ao invés de ser TXT, para UDL. Ok? Dei um Enter. Ele vai pedir a confirmação. Eu quero que ele mude. Ok? Agora eu vou dar 2 cliques nesse arquivo UDL. Nesse arquivo UDL eu vou vir em Provider. E no Provider eu quero que seja SQL Server Client. Ok? Cliquei aqui no próximo, agora eu vou conectar com o SQL Server. Qual é o nome que eu tenho que colocar aqui, gente? Ó, se eu clicar aqui, ele vai tentar buscar qual que é o nome na minha máquina e muitas vezes ele não acha essa instância, ok? Eu preciso saber qual que é a instância que eu tenho que colocar aqui. Se você ir lá no seu SQL, Management Studio, aqui você tem, ó, alguns nomes aqui da sua conexão. E aqui, ó, também você tem o nome do arquivo, né, da instância que você está conectando e com o usuário que você está conectando, ok? Então eu posso dar dois cliques aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, ó, vou clicar aqui em conectar, ó, ele vai mostrar para mim a string que eu tenho de conexão, tá vendo? O nome do servidor. Então eu vou copiar essa aqui, que é a instância do meu servidor. Ah, mas professor, qual que é a instância do servidor? Como é que eu posso saber? Eu acabei de instalar, não sei como é que eu posso fazer. Na hora que você instala, se você notar aqui no SQL, primeiro, ele pede para você na instalação qual que é o nome da instância que você vai colocar. Mas aqui também tem, ó, SQL Configuration Manager. Se você abrir o SQL Configuration Manager, ele também vai mostrar para você o nome da sua instância. E o nome da sua instância aqui, ó, nesse caso, é DB Express, tá vendo? Eu estou usando aqui, e aí aqui ele tem os nomes inteiros. Ó.
nome da conta, tá aqui bonitinho, no final DB Express ele sabe o nome. Então você consegue descobrir os nomes por aqui também, ok? Beleza, deixa eu fechar aqui, fechar esse outro aqui também. Ótimo. Então, uma vez com o nome descoberto, ok? Você pode pegar esse nome e colocar lá no seu arquivo UDL. Deixa eu pegar o arquivo UDL aqui. Coloco esse nome aqui. Peguei o nome errado. Deixa eu pegar o nome lá de novo. Ctrl C, ok? Volto lá no meu UDL, colo aqui. Aí beleza, o que eu quero aqui? Eu quero a senha de SA ou eu quero a senha de autenticação com Windows? Como você está na mesma máquina, se você quiser você pode colocar aqui a autenticação com o próprio Windows, tá? Então, utilizando aqui o nome do servidor e assim vai. Nesse caso, eu instalei e configurei a minha senha root, que é a minha senha de SA. Então eu vou utilizar essa senha de SA como usuário, SA, e a senha que eu cadastrei aqui, que agora eu não lembro, deixa eu ver, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se não me engano. E vou testar a conexão. Conexão concluída com sucesso, ou seja, SA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a minha usuário e senha. Eu vou salvar aqui, permitir que ele salve a senha para mim, testando a conexão, tudo bonitinho, conexão com êxito. Aí eu vou dar um OK. Vou colocar aqui alterar senha também. Aqui eu para alterar a senha do SA. Não quero alterar a senha do SA. Deixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesmo. E vou dar um conectar. Se você estiver trabalhando em alguma empresa, normalmente o DBA ele vai te dar tudo bonitinho, essa string de conexão, é só vocês utilizar. Ou ele vai dar para você o nome do servidor, que é o IP, mais o usuário, né, que você vai ter, mais a senha que você vai ter, ok? Nesse caso aqui, eu mostrei para vocês como é que vocês configuram do zero. Clicando com direito no arquivo DL, abrir com bloco de notas, ele vai mostrar para você a string de conexão. Você vai pegar a string de conexão, porém sem o provider, ok? O provider você não vai pegar, você vai pegar até aqui, ok? Então, copiando isso daqui, agora você vai lá no seu código aqui e coloca o dado. Então, deixa eu voltar lá, que eu copiei errado, e vou colar aqui o dado. Você não precisa colocar o provider, tá, gente? Se você colocar o provider, vai dar erro aqui. Ele vai falar que o provider já foi definido, você não tem que colocar. Aqui no catalog, qual o banco de dados que eu quero selecionar. Eu não fiz isso também. Então, deixa eu voltar aqui e selecionar de novo o arquivo DL, qual que é o banco de dados que eu quero. Então, voltando aqui no UDL, dou 2 cliques nele. Aí aqui, eu quero o banco de dados. Então, posso clicar aqui agora. Deixa eu arrumar a minha senha aqui de novo, que ele não salvou a senha. Então, a senha. Testo conexão, ok. Aqui eu pego o banco de dados que eu quero, que é o 3 camadas. Por algum motivo, estou clicando aqui para ele salvar a senha, ele não está querendo salvar. Então está desobedecendo aqui o meu UDL, eu vou ignorar. Então vou vir aqui, abrir com o bloco de notas de novo. Aí agora o meu catalog já está certo, que é o 3 camadas. Só o password que ele não colocou, mas eu ensino vocês a colocar aqui também, ok? Então copiei o meu dado, colei aqui. Então tá aí bonitinho. Aqui no meu file name, eu posso deixar isso aqui vazio, como ele está deixando. Então vou escapar isso daqui, para não dar problema. Escapar aqui essas aspas. Então eu vou tirar isso daqui para não conflitar. Tirei esse file name, deixo aqui só o nome do banco de dados, o catalog, o meu user ID. Agora só falta o password. Se eu deixar desse jeito, ainda vai dar problema. Uma outra forma que eu tenho que fazer, no meu arquivo DL, como ele não está gravando a senha, e eu não lembro de cabeça, eu posso simplesmente fazer isso aqui também, gente. Aí no Google e colocar assim, string conexão SQL Server. Entendeu? Isso também vai dar pra gente como que a gente faz uma string de conexão. Então, vamos olhar aqui. Aqui ele dá pra gente exemplos, tá vendo? Então, SQL, o nome do servidor, database que eu quero, user ID e password, tá vendo? Também muito mais fácil ao invés de usar aquele arquivo DL, mas eu queria mostrar para vocês também como que você faz pelo arquivo DL, tá? Então, vou só comparar as duas aqui. E aí a gente decide qual que a gente vai querer. Vou deixar aqui essa daqui para a gente comparar. Nesse caso, a única diferença é que aqui eu tenho password e no primeiro que a gente fez não tem. Então a gente tem aqui o servidor, aqui ele está falando do tipo de segurança info, está vazio.
aqui o tipo de usuário, que é o User ID, que é o SA, nesse caso aqui, ó, o username que ele deu, o catalog, que é o banco de dados, nesse caso aqui ele está database, mas eu acredito que o catalog ou database ele também vai funcionar, ok? Aqui, data source, que é o nome do servidor, ou server também ele funciona, então server ou data source ele também aqui vai funcionar, ok? E aí, o password. Nesse caso, eu vou utilizar o do UDL e vou colocar aqui o password depois aqui, ó. E o meu password 123456789. E aí nesse caso aqui também eu vou fazer duas strings de conexões. Essa daqui que eu copiei da internet e a outra utilizando essa outra que é do UDL, ok? Então a gente testa um e testa o outro, ok? Voltando aqui, arrumando. Isso aqui, gente, é uma coisa que vocês vão fazer uma vez na vida. Uma vez você configurando a sua string de conexão, é bem difícil você ter que configurar isso de novo. Então, é um negócio que vai ser bem difícil vocês ficarem decorando isso daqui, mas é bom vocês aprenderem como é que funciona, porque toda vez que vocês lembrar, puta, como é que eu faço mesmo a string de conexão, vocês vêm nesse vídeo aqui e vê novamente ele para você entender como é que faz a string de conexão. Nesse caso aqui eu tenho os dois, eu só preciso mudar aqui os nomes. Então, o data source aqui, que é esse meu nome de servidor, eu vou colocar aqui, substituindo. No meu catalog aqui, eu vou colocar aqui no database. O usuário ID aqui no meu caso é SA. E aqui a senha até 9. Beleza. Agora eu vou comentar esse daqui e vou deixar do arquivo UDL. Comento esse. Ok? Então, comentário HTML para o XML funciona. Tá? Ótimo. Agora salvei aqui, vamos fazer o teste. Vou dar um play e vamos ver o que vai dar. Rodando o código aqui. Vou salvar aqui, Sheila. Um número de telefone e um número de CPF qualquer. Gravar. Vai parar o debugger. Agora o meu string de conexão tem que vir preenchida. Ó, veio preenchido com o dado que eu coloquei lá no UDL, né? Agora eu vou para o próximo aqui. Ele vai tentar executar o comando. Aí esse comando, ó, se vocês olharem aqui, a concatenação deu certinho, tá vendo? Ó, nome, telefone, ó, tudo bonitinho do jeito que eu queria. Então, Sheila, o telefone tudo bonitinho. Agora eu vou dar aqui um próximo e vou abrir a conexão. Ele abriu a conexão, funcionou. Executar o noQuery, ele executou. Se vocês olharem agora no banco de dados, ó, vou fechar a conexão aqui saindo disso. Agora se vocês olharem aqui no banco de dados e dar um select, já vai ter o Sheila aqui, ó, Sheila aqui inserido, ok? Ótimo, funcionando perfeitamente. Voltando aqui no meu código então, dou um play. E aí, continue. É o que eu queria, salvo com sucesso, ok? Agora o que eu vou fazer aqui? Vou voltar a string de conexão daquela que eu peguei na internet para ver se ela também vai funcionar, ok? Então vou tirar essa string de conexão aqui que eu utilizei a minha. E vou deixar o que está na internet. Então, traço aqui. Vou deixar o que está na internet, ok? Salvei, dei um play de novo. E vamos ver agora se eu consigo inserir outro usuário com a string da conexão que eu peguei na internet. Vou colocar aqui como Lana, número de telefone e CPF, gravar. Agora ele vai tentar fazer esse dado, tentou conectar, conectou também funcionou. Então, provei aqui para vocês que tanto pegando da internet quanto você fazendo o UDL vai funcionar. A única coisa que o UDL do meu caso aqui não gravou o password, mas deve ser algum problema no meu Windows, tal, mas tem o Windows que quando você faz o UDL ele grava direitinho o password para você também, tá? Rodando aqui, vou dar mais um select, agora tem que ter Lana também, ok? Rodando o select, agora tem Lana também, tá legal? Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, ok? Como você criar uma outra camada de database, ok? Criei uma outra camada de database aqui. A única coisa que eu fiz aqui é no meu business, na minha camada de negócio, simplesmente eu mudei aqui, ó. Ora eu quero SQL, ora eu quero TXT, e eu vou compilar aqui, ó. O meu código vai salvar em arquivo texto, tudo normalmente, ok? E se eu mudar lá para SQL, ele salva no SQL, tudo normalmente, ok? Funcionando porque eu respeitei a API, tá legal? É isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, então fico por aqui, então até mais e até a próxima aula. Muito bom, pessoal, então se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? Então é legal aí você
passar para outra pessoa, estudar com outra pessoa junto, para que você e o seu amigo ali pegue todos os conceitos, porque você ensinando, você também aprende, então é legal você fazer isso daí com as pessoas ao seu redor, tá legal? Então é isso, vou para lá, vou ir embora agora, né? Porque eu tenho muitas outras coisas para fazer e deixo então essa aula com vocês aí para que vocês possam estudar, tá legal? Então até mais.